Imagine descobrir uma porta escondida na parede da sua casa. Você atravessa e encontra um túnel, depois outro, e quando arqueólogos seguem esses caminhos, percebem que não é um esconderijo. São quartos, cozinhas, depósitos de igrejas, espaço para milhares de pessoas, tudo escondido debaixo da terra. A pergunta é: quem construiu isso? E de que estavam tentando se esconder? Aquilo não era um porão, nem uma caverna. Debaixo daquela casa existia uma cidade inteira. Salas, estábulos, depósitos de comida, poços de água, sistemas de ventilação e enormes portas de pedra capazes de bloquear os corredores por dentro. Uma estrutura descendo tanto quanto um prédio de 25 andares. Só que ao contrário, para baixo, direto na rocha, e com espaço suficiente, segundo estimativas, para 20.000 pessoas. Isso é metade de um estádio de futebol moderno, debaixo da terra. Parece o começo de um filme, mas essa cidade existe. Ela fica na Capadócia, na atual Turquia, e o nome dela é Derinkuyu. Mas o mais surpreendente não é o tamanho. É que, mesmo depois de décadas de estudo, ninguém consegue responder com certeza uma pergunta muito simples. Quem começou a construir isso? E uma segunda, ainda mais intrigante. Por que alguém precisaria de uma cidade inteira debaixo da terra? A história moderna de Derinkuyu começa em 1963. Segundo o relato mais famoso, um morador da região notou algo estranho. Suas galinhas estavam desaparecendo. Elas entravam por uma fresta na parede do porão e nunca mais voltavam. Durante uma reforma, ele derrubou aquela parede e encontrou um cômodo que não conhecia. Depois uma passagem. Depois outras salas. Outros corredores. O que parecia um buraco escondido era a entrada de uma estrutura subterrânea gigantesca. Agora, um detalhe importante. Dizer que Derinkuyu foi descoberta em 1963 não significa que ninguém soubesse de construções subterrâneas ali. A Capadócia tem uma longa tradição de espaços escavados na rocha. O que aconteceu foi uma redescoberta moderna de uma estrutura muito maior do que qualquer um imaginava. E quanto mais era explorada, maior ficava o espanto. Porque Derinkuyu não é uma coleção de cavernas ligadas umas às outras. Ela foi organizada para que uma comunidade continuasse funcionando debaixo da terra. O que levanta a primeira pergunta óbvia: como tanta gente respirava lá embaixo? A cidade possuía grandes poços verticais e dezenas de canais menores que faziam o ar circular entre os níveis. Mesmo nas partes mais profundas, havia ventilação. E água. Poços alcançavam reservas subterrâneas e alguns foram planejados para que o abastecimento continuasse protegido mesmo durante um cerco. Os moradores não dependiam da superfície. Agora imagine fazer tudo isso sem eletricidade, sem escavadeira, sem concreto, sem nenhuma máquina moderna. Como foi possível? A resposta começa milhões de anos antes de qualquer ser humano pisar ali. A Capadócia foi moldada por vulcões. As cinzas formaram camadas de uma rocha chamada tufo vulcânico, um material com uma característica muito conveniente, relativamente fácil de escavar, mas estável o bastante para sustentar grandes espaços subterrâneos. Existe, portanto, uma explicação perfeitamente natural para Derinkuyu ser possível. Mas não confunda possível com fácil. Pare e pense. Cada corredor que você vê ali foi aberto golpe a golpe, por mãos humanas, no escuro, à luz de pequenas lamparinas, respirando poeira de rocha, calculando níveis, abrindo poços verticais, sustentando câmaras enormes sem que nada desabasse, e estimativas de engenharia apontam que o complexo chega a cerca de 85 metros de profundidade. E daqui a pouco eu vou te mostrar o detalhe do sistema defensivo que, na minha opinião, é a coisa mais genial dessa cidade inteira. Mas antes, se você gosta de histórias assim, contadas com fatos e não com invenção, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda demais o canal. Então, para que Derinkuyu servia? Tudo indica que sua função central era ser um enorme refúgio defensivo.
E quando você olha a cidade por esse ângulo, tudo faz sentido. Imagine uma comunidade vivendo normalmente na superfície. Chega a notícia. Um grupo inimigo se aproxima. Em vez de fugir por quilômetros carregando crianças, comida e animais, essas pessoas faziam algo muito mais surpreendente. Elas desapareciam, entravam por acessos discretos, desciam com suprimentos, levavam os animais e fechavam os caminhos atrás de si. E aqui está o detalhe que eu prometi. Em diversos corredores, existem portas de pedra circulares, discos gigantes, pesando centenas de quilos, que rolavam por trilhos escavados na própria rocha e bloqueavam o túnel inteiro. E o design é brilhante por 3 motivos. 1. Só podiam ser movidas por dentro. 2. Algumas tinham um furo no centro, possivelmente para observar o invasor ou atacá-lo, enquanto ele não podia revidar. 3. Elas não estavam só na entrada. Havia barreiras sucessivas. Setores inteiros podiam ser isolados. E aí a vantagem mudava completamente de lado. Na superfície, um exército de milhares de homens é devastador. Mas coloque esse exército num corredor onde só passa uma pessoa por vez. Escuro, desconhecido, com uma pedra de centenas de quilos bloqueando o caminho e talvez alguém armado do outro lado do furo. Os habitantes conheciam cada curva. O invasor não sabia o que existia depois da próxima. Derinkuyu não precisava derrotar um exército. Precisava fazer esse exército desistir. E agora, a pergunta que continua gerando debate. Quem construiu tudo isso? A resposta honesta? Ninguém sabe com certeza. Uma hipótese conhecida atribui as primeiras escavações aos frígios, povo da Anatólia na Idade do Ferro, por volta do século 8 a.C. Outras hipóteses apontam períodos ainda mais antigos, chegando até os hititas. Mas não existe prova definitiva de que um único povo planejou Derinkuyu inteira e construiu do zero. Provavelmente aconteceu algo diferente. Ela nunca foi construída de uma vez. Uma geração escava uma câmara, outra abre um depósito. Séculos depois, novos habitantes ampliam, modificam e adaptam. Então talvez a pergunta certa não seja quem construiu Derinkuyu, mas sim, quantos povos diferentes ajudaram a construir Derinkuyu? O que sabemos com muito mais segurança é o papel das comunidades cristãs. A Capadócia se tornou um centro importante do cristianismo antigo, e no período bizantino, os espaços subterrâneos foram usados e ampliados, e é nesse contexto que as igrejas nas cavernas fazem sentido. E havia bons motivos. Entre os séculos 7 e 10, a região sofreu incursões durante as guerras entre o Império Bizantino e forças árabes. Para uma população vulnerável, poder simplesmente sumir da superfície era uma vantagem extraordinária. Mas Derinkuyu guarda outra surpresa. Ela não era única. A região possui dezenas de cidades subterrâneas. Uma das mais famosas é Kaimakli, e algumas fontes descrevem um túnel de vários quilômetros que ligaria as duas cidades. Ou seja, escavar o subsolo não foi a obra maluca de um grupo isolado. Era parte da cultura e da estratégia de sobrevivência de toda uma região. E isso cria um mistério ainda maior. Quanto desse mundo subterrâneo nós ainda não conhecemos? Porque nem toda Derinkuyu está aberta ao público. Existem corredores bloqueados, áreas inacessíveis. E fontes diferentes citam números diferentes de níveis e profundidade. Mas existe uma pergunta mais fascinante que qualquer número. Como era estar lá dentro quando ela realmente precisava funcionar? Esqueça as luzes modernas e os turistas. Famílias descendo às pressas. Crianças, idosos, sacos de grão, água, óleo, vinho. As portas de pedra rolam e se fecham. Lá em cima, talvez, homens procurando por eles. Lá embaixo, ninguém sabe quanto tempo vai durar. O cheiro de animais e de óleo queimando nas lamparinas, o frio constante da rocha, o choro abafado de uma criança que alguém tenta silenciar, e o silêncio, porque ali, silêncio era sobrevivência. Qualquer som vindo do túnel de entrada podia significar que alguém descobriu o esconderijo.
É nesse momento que Derinkuyu deixa de ser uma curiosidade arqueológica e passa a ser entendida pelo que provavelmente foi, uma máquina de sobrevivência. E talvez seja isso que torna essa cidade tão impressionante. Não precisamos de alienígenas, não precisamos de civilizações com tecnologia impossível. A realidade já é extraordinária. Seres humanos, com ferramentas simples, conhecimento acumulado e uma geologia favorável, transformaram uma montanha de rocha num lugar onde milhares de pessoas podiam desaparecer e sobreviver, com ar, água, comida e defesa. Tão bem feito que a estrutura chegou até nós. Mas algumas perguntas continuam abertas. Quem escavou as primeiras câmaras? Quantas gerações trabalharam nesses túneis? E a mais intrigante, quanto de Derinkuyu ainda permanece escondido? E pense nisso, uma estrutura capaz de esconder milhares de pessoas, ampliada ao longo de séculos, voltou a atenção do mundo por causa de galinhas sumindo por uma fresta na parede. Às vezes, os maiores mistérios da história não estão numa ilha distante ou no fundo do oceano, mas sim, literalmente, debaixo dos nossos pés. Agora eu quero saber de você. Se tivesse que descer para Derinkuyu com a sua família, sem saber quanto tempo ficaria, o que você levaria? Escreve aí nos comentários. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e até o próximo mistério.